mas eu acredito que não vai atrapalhar ninguém, né, esse fator. Trouxe caneta? Pede alguém da secretaria aí. Quê? O que você fala lá? Não. Tá desligado. Sai não. Pessoal, então nós vamos continuando a aula de hoje, falando um pouquinho sobre a questão, né? Nós falamos sobre esse... Só um pouquinho. Agora foi. Tá frio, né? Bota frio nisso. Acho que eu fiz uma cagadinha aqui. Então vamos lá. Então nós falamos na aula de ontem. Vocês estão conseguindo ver o slide aí, sim ou não? Na tela. Sim. Então vamos lá. Ontem na aula nós falamos um pouquinho sobre a questão do processo de recuperação, né? O fator de degradação de uma pastagem e tudo mais. E olha o que a gente vê hoje. Então o processo de formação da pastagem consiste em primeiro na compra de uma área contendo uma floresta nativa, mas que já sofreu a ação ao longo do tempo, onde toda a madeira com valor comercial já foi extraída. Segunda etapa seria a formação da pastagem. Nesta etapa, são determinados os custos e a época que serão realizados. A derrubada, hoje, né, é proibido, mas o pessoal muitas vezes ainda realiza a questão de queima, semeio e a manutenção inicial. Pode observar que aqui, nessa questão de pastagem, a gente está, de uma certa forma, ainda preservando a questão das árvores para a gente ter aí um processo de, como que eu vou falar? Uma consorciação, né? Vamos dizer assim, um consórcio. E dentro desses processos aí, se não for feito de maneira correta a fase de manutenção, que é sempre ir dando manutenção naquilo que vai sendo extraído ao longo do tempo, a gente vai levar uma degradação da pastagem e, em consequência, a degradação do solo, de acordo com esse esquema que nós vimos aqui ontem em sala de aula, né? Que foi a fase de manutenção e que ainda consigo recuperar, né, de uma certa maneira. Depois já vem a degradação da pastagem e, por último, a degradação do solo. Tudo isso acontecendo ao longo do tempo e merece a nossa atenção, merece aí o nosso cuidado para que haja aí o menor dano possível, né, intercalado por questão de erro técnico e erro de, né, manutenção na hora correta, tá bom? Os diversos fatores, eles explicam a degradação da pastagem. Entre eles, né, nós falamos ontem na sala de aula, só uma pequena revisão. Utilização de plantas inadequadas ao local, má formação inicial da pastagem, manejo adequado dos animais na área de formação, na fase de formação, manejo e práticas culturais que foram feitas de maneira incorreta e ocorrência de pragas, doenças e também ocorrência de plantas daninhas nessa área, que, consequentemente, levou aí a um processo de falhas, né? O manejo impróprio dos animais, como excesso de lotação e sistemas inadequados de pastejo, né? Falamos sobre o quanto isso aqui ele interfere basicamente na manutenção dessa pastagem, né? De forma mais concreta. Então isso daí precisa de ser, de uma certa forma, bem verificado.
Segundo, ausência ou aplicação incorreta de práticas de conservação do solo após relativo tempo de uso de pastejo. Então, também tem essa necessidade de nós olharmos aí, de vermos o pastejo inserido aí de maneira correta dentro da área de produção. Visto isso, uma das formas que nós temos que sempre constantemente dar manutenção seria no processo de adubação da pastagem, né? De uma forma mais abrangente possível. Por quê? Enquanto nós estamos falando de adubação, nós estamos retornando àquela área aquilo que nós retiramos através, né, dos animais que consumiram. Quero divulgar aqui o Capitão América, não sei se vão enxergar correto, vou divulgar ele. Incorreto, né, de uma maneira incorreta, e simplesmente quando a gente retira do campo, né, esse material, você está levando também, exportando, né, uma determinada quantidade de nutrientes que já não vai estar presente mais ali, né, naquela área. Então a gente precisa de sempre estar repondo para que a gente não haja redução da produção e não haja nenhum tipo de outros tipos de danos ocasionados, né, nesses fatores, tá bom? Então isso aí é uma necessidade que nós temos básica. Então, por que a gente utiliza? O adubo e o corretivo, ele contribui em cerca de 40% no aumento da produtividade. E as plantas, de maneira geral, em especial as gramíneas, elas são altamente responsivas à adição de nutrientes. Então, quando você coloca nutrientes, consequentemente, você verifica os benefícios que esse nutriente vai trazer, principalmente a essas plantas, né? Em termos de produção, termos produtivos. E, né, dentro dos fatores, nós temos aí um ganho, né, um aumento de produtividade até 40%. Quando a gente vai fazer alguns cálculos, por exemplo, como cálculos de adubação para milho ou mesmo para soja, a gente faz utilizando, né, o livro do Cerrado, baseado na expectativa de produção que você tem, né, como que ela vai ser responsiva, principalmente o milho, né, de maneira mais geral. E visto isso, a gente vê também que é super, hiper, mega importante que a gente, então, utilize de maneira constante, né, a reposição dos nutrientes nesse solo para que a gente possa manter a produtividade dessas plantas de maneira geral. E que passo nós devemos escolher? Então, aqui a gente tem, por exemplo, 4 tipos de pasto. 4, na verdade, um processo evolutivo, né, de um pasto. E qual que a gente deveria escolher? Como que seria, então, o nosso processo de escolha? O que estaria, assim, melhor? Qual que é o pasto que eu quero ter? Né? Qual que é o tipo de animal que eu quero ter? E isso vai interferir, basicamente, nas nossas decisões e interferir também naquilo que nós temos que fazer para que nós deixemos sempre o nosso pasto em constante melhora, em constante desenvolvimento. Então, quando a gente faz um processo de adubação, a gente vai fazendo esse processo de correção, é como se a gente fosse verificando esse ciclo lógico aqui, ó, da propriedade, né? Uma sequência lógica de um pasto, né, que vai se transformando. Gente, tá muito ruim isso aqui. Um pasto que vai, de uma certa maneira, nossa, acho que eu fui pior. Aqui se transformando. Aqui vai se transformando e assim dando sequência, né? Acompanha as setinhas aí porque o mouse não está ajudando. Então, qual que é o tipo de pasto que eu quero ter? O que de maneira geral eu quero oferecer para os meus animais? Qual que é o tipo de qualidade? Então, quais são as manutenções que eu devo realizar para que isso possa acontecer? Onde que eu devo investir melhor, investir mais de uma certa maneira? E quando a gente vai considerar esse programa, né, de investimento, principalmente investimento em adubação, nós devemos considerar algumas situações. Primeiro, família e espécie, né, se é gramínea, se é leguminosa, qual que é o tipo de planta que nós estamos trabalhando? Se ela é responsiva, se ela não é, se ela é altamente
exigente em termos de fertilidade, se ela não é, qual que é o ciclo vegetativo dessa planta, qual que é o estágio que ela se encontra naquele determinado momento, né? Qual que é a finalidade que se destina, pastejo ou corte? E tem um outro fator que é super, hiper, mega importante. Qual que é o tipo de resíduo, ou especificadamente falando, de adubo, alguma situação nesse sentido, que está mais próximo da onde eu posso ali investir. Então, eu tenho um cliente que eu atendo que ele faz da seguinte maneira, né? Então, ele já tinha naquela área dele lá, ele tinha uma pastagem, e a pastagem dele sempre está num processo de manutenção constante, a gente diria assim, que porque ele utiliza, próximo da onde ele tem o pasto dele, tem uma granja, né, de suínos. Então, ele acaba que faz um processo de irrigar toda a sua área com os dejetos suínos, né, e fazer, então, aproveitamento desse resíduo para o pasto. E o que a gente percebe com isso? Que ele melhorou demais a capacidade de apacentamento, tanto em qualidade, em quantidade, como também em questão de qualidade de fornecimento de alimentação para o gado. Então, isso mudou muito. E uma forma que a gente tem que pensar é sobre isso. Qual que é a finalidade que se destina à minha pastagem, ao meu pasto? Pastejo ou corte? Então, vou fornecer... Qual vai ser a forma que eu vou fornecer para esses animais? Então, lá ele também tem um ciclo de confinamento, né, que ele deixa determinado período, ele faz o pastejo diferido, ele faz o pastejo rotacionado na época das águas e depois ele confina os animais e vai fornecendo isso em coxo para eles. Então, gente, é sensacional o manejo, né? Então, todas as vezes que ele faz o processo, ele está fazendo um processo de manutenção, lógico, a gente tem que prestar atenção que a gente precisa de tomar um certo cuidado. Eu estou falando assim que ele utiliza, lógico, os resíduos, mas qual que é a forma correta de você utilizar isso daí? É você fazer uma análise de qual é a quantidade de nutrientes que esses resíduos possuem e transformar, fazer um processo de transformação, né, nessa quantidade de nutrientes que eles estão ali de forma orgânica para passar para uma quantidade mineral, para ver qual que é a necessidade, para fazer o cálculo de quanto que ele vai aplicar. Então, isso é uma coisa muito longa, né? E isso é super, hiper, mega importante. Não podemos esquecer desse detalhe, porque não é somente chegar lá e fazer o processo de aplicabilidade, né? Então, você tem que conferir vários termos que precisam de ter respostas. E, claramente, o histórico desta área, né? Qual que é o histórico de adubação, qual que é o histórico de pastejo, qual que é o histórico, né, de desenvolvimento dessa área como um todo que nós temos ao longo aí do tempo. Outro processo, né, análise de solo. Isso a gente precisa também de verificar, porque nós não podemos fazer uma adubação sem que a gente possa conferir a análise de solo, porque não é uma receita de bolo. A gente sabe que faltar nutrientes é uma questão ruim, mas o excesso de nutrientes também pode ser prejudicial tão quanto, né? Porque você pode também trazer e ocasionar danos. Outro fator seria os recursos financeiros que estão disponíveis para investimento naquele determinado momento. Claro que hoje você verifica que existe, né, pelo governo, existe aí pelos bancos, linhas de crédito específicas para que você possa ter recuperação de pastagens. Como, por exemplo, se você for pesquisar na internet, ABC do Cerrado, dentre outros. Que visam realmente você recuperar áreas que se encontram degradadas para que você possa tornar novamente essas áreas produtivas. Então, existem isso. E também, com o recurso que eu tenho, né, com a quantidade, eu não vou utilizar, por exemplo, essas redes aí de financiamento, mas com o recurso que eu tenho, o que dá para que eu possa fazer? Será que se eu dividir a minha área ali em 4, eu consigo calcarear uma aqui esse ano, ou duas partes, no outro ano eu consigo fazer isso mais 2, e aí ao longo do tempo eu vou tendo recursos, né, para que complementar esse trabalho. Então, se eu posso fazer, como eu vou fazer, né? Então,
Isso daí é uma regrinha básica. Localização da propriedade, tudo que eu tenho em volta da propriedade, como eu falei para você, né? A gente pode unir o útil ao agradável, pessoas que querem dar um destino final, né, para cama de frango, para outros dejetos animais que possuem aí uma grande quantidade de nutrientes e pode servir para minha propriedade reduzir custos, né? Então, a localização dessa propriedade, qual que seriam as condições próximas dali. Então, tudo isso envolve. E, lógico, né, o nível tecnológico empregado na propriedade. Como que é esse nível tecnológico empregado? Possui aí sistema de irrigação, não possui sistema de irrigação, qual que as cercas, existe essa divisão de pastos através de cercas de choque, como que funciona, né? Então a gente tem que saber o nível tecnológico dessa propriedade, tem acesso à energia, enfim, o que tem. E isso é bom da gente poder, então, verificar, certo? Aqui nós temos algumas espécies que são mais utilizadas, né? Tanzânia, Mombasa, Braquiária brisanta, Tifton, porque nós vamos acabar falando daqui a pouquinho de algumas situações referentes a elas, algumas comparações que nós temos delas, né? A gente já falou, né, de características de cada uma, características do gênero dos pânicos, né? Características das braquiárias. E fizemos esse processo de diferenciação entre uns e outros, apresentamos algumas variedades, apresentamos os mais produtivos, menos produtivos, a exigibilidade em termos de fertilidade ou não exigibilidade, algumas necessidades específicas que elas possuem. Então, a gente já tem, né, algum fator desses daí. Mas o que a gente tem que entender também é que nós vamos falando, mas assim, eu quis trazer algumas definições prontas, né, sobre o fator estacionalidade, né? Nós temos a estacionalidade de produção. Essa estacionalidade ela acontece devido aí, a questão do evento climático, principalmente, né? Aqui você tem alguns capins, pangola, colonião, jaraguá e gordura. A diferença que você tem aqui na estágio de crescimento entre eles, relativamente aqui, além do fator climático aqui, tem o fator da própria cultura. E aqui, mas o que a gente pode encontrar? A partir daqui onde você tem queda ou até mesmo não tem chuva, olha como que acontece, né? Você tem uma redução drástica aí da taxa de crescimento da cultura. Então isso é bem interessante a gente poder olhar. Então isso acontece, a gente vem falando isso ao longo do tempo, né? E o fator que tem sido apontado como um dos principais responsáveis pelas baixos índices de produtividade da nossa pecuária tem sido a estacionalidade, esse processo de você não ter a produção igual durante todo o ano. E quando não são tomadas medidas para corrigir os efeitos desta estacionalidade de produção das forrageiras, ou pelo menos amenizá-las, né, nós temos uma queda na produção animal, né, de maneira que nós conseguimos ver. E esses fatores, eles são interferidos, climáticos, eles interferem basicamente nisso. Precipitação pluviométrica, que é a chuva, a temperatura e a radiação solar. Então, eles interferem basicamente muito nisso. Norte, Nordeste e parte da região Centro-Oeste, mais próxima da linha do Equador, apresentam menos variações de temperatura durante o ano. Como a gente consegue perceber, né, em algumas partes a gente vê que quando a gente fala linha do Equador, porque a incidência solar lá, nessa linha, ela é bem maior do que nos outros locais, né? A precipitação pluviométrica, sul e parte das regiões sudeste e centro-oeste, que têm latitudes mais elevadas, são baixas temperaturas de inverno, possuem baixas temperaturas. O que seriam as altitudes, né? Latitudes, né? As diferenças que você tem lá, né, entre latitude e longitude de pontuações, né, que a gente tem geográficas. Então, isso tudo acaba interferindo nisso. E como que eu vou fazer, né? Agora, pensa você, se alguns fatores nós não podemos controlar, como, por exemplo, nós não podemos controlar a chuva, nós não podemos controlar a temperatura, nós não podemos controlar a radiação. Quando eu falo controlar chuva, porque a gente não controla a chuva mesmo.
Lógico, a gente pode entrar com fatores que possam vir a corrigir, como irrigação, beleza, mas nem todas as pessoas elas têm dinheiro para que possam investir em irrigação, né, como a gente já sabe e tem falado sobre isso. Né? Então, a gente precisa de ter outros fatores. Então, imagina você, né, deixar, a gente já tem tantos fatores que a gente não controla, como esses, e eu deixar de fazer a manutenção e de tomar cuidado com os fatores que eu controlo, né, que você também controla, como, por exemplo, a manutenção e adubação aí do material. Então, é bem complicado mesmo. Então, a nutrição é um dos fatores, a nutrição e a adubação é um dos fatores que determina a produtividade, né? Porque em condições adequadas dos níveis de fertilidade, essas plantas elas vão, de uma certa maneira, conseguir expressar todo o seu potencial produtivo e vão, então, agregar bastante. Então, a adubação, ela visa repor ao solo os elementos que os bovinos extraem através das plantas durante o pastejo. Então, a todo momento que os animais eles estão se alimentando, eles estão extraindo daquela área nutrientes que foram depositados através da adubação, claro, principalmente adubação de estabelecimento, de implantação, e em subsequência, com a retirada, a gente tem que fazer o processo de reposição disso daí. Por quê? Todo mundo que já fez fertilidade do solo já viu essa aqui, que é a questão que nós falamos da lei mínimo, que é a base da produtividade. Quem não viu, ainda vai ver. Que você pode ter todos os nutrientes específicos, mas, desculpa, todos os nutrientes presentes. Mas se você não tiver aquele, né, que é de uma certa maneira em nível adequado, essencial, você compromete toda a sua produção. Então, isso é muito... ele é muito ligado, né, essa questão do balde. Né? Se eu posso colocar água aqui, mas se eu tiver um furo, eu vou ter o tempo todo essa água vazando. Da mesma forma é que a nossa produtividade. No caso aqui, ele tá se limitando ao potássio. Então, aqui, se eu não tiver condições e volume... em quantidades adequadas, eu posso comprometer toda a minha produção, mesmo que eu tenha todos os outros na sua quantidade adequada. Né? Então, isso é uma necessidade que nós temos de verificar. Né? Então, é preciso que realmente a gente faça um processo, então, de conseguir recuperar e adubar essas pastagens. Então, a gente tem algumas recomendações de uso de corretivos e fertilizantes em pastagens. A primeira, que é na fase de estabelecimento, aquela adubação de plantio, vamos dizer assim, onde você faz a correção do solo, em termos de quais seriam as necessidades do solo, né, de colocar a fertilidade do solo em condições adequadas para receber uma planta, e depois você vai fazer a adubação da necessidade da planta. Então, isso aí é bem interessante. Depois eu fico pensando aqui em algumas coisas que eu já fiz nesses termos de cálculo. E lógico também, sequencial é a fase de manutenção. Como assim a fase de manutenção? Que seria essa tão importante, né? Que depois que a gente tem a retirada do material pelos animais, a gente precisa de repor, né, aqueles elementos que foram de uma certa forma introduzidos. Então a gente tem aqui na fase de estabelecimento, porque o que acontece quando a gente tem essa fase de estabelecimento? A gente verifica que, olha, à medida que a gente fez, né, a gente fez o processo de adubação, a planta ela vai utilizando isso daí para que ela possa ter, então, o seu crescimento acentuado, o crescimento tanto em parte aérea como em parte radicular. Então, a gente verifica isso daqui. Bom, o animal veio aqui e fez um processo de pastejo sobre essa planta e alimentou-se dela. Ou seja, todo o nutriente que ela foi absorvendo ao longo do tempo, o animal levou. Então, o que eu preciso de fazer? Fazer um processo de reposição. Aí a gente entra no processo de manutenção.
Porque se eu, olha só as diferenças dessas duas setas, uma está para cima e uma está para baixo. Se eu não tiver, olha só, a minha fertilidade de maneira adequada, fazendo aqui o processo de manutenção, olha o que vai acontecer. Um declínio lógico aqui neste material. Então, é preciso que a gente faça logicamente o processo, né? Para isso, a gente tem aqui alguns materiais, né, que são livros básicos, bases, né, para que a gente possa, então, extrair algumas informações. O mais comum, antigamente, a gente tem aqui, né, o uso eficiente de corretivos e fertilizantes em pastagens. Este livro, a última vez que a gente teve o Tecnoshow, que foi ano passado, esse livro estava custando R$35, cada um, né, dos dois. E é bom que vocês possam adquirir isso daí, porque auxilia muito quando a gente quer algum processo. Eu, particularmente, tenho esse aqui, Cerrado, Correção do Solo e Adubação. O material que eu enviei para vocês hoje no grupo do WhatsApp, e vou colocar para vocês também lá no portal, é retirada de um capítulo deste livro. Não posso nem falar que eu gravei, né, que eu escaneei esse livro aqui, mas eu escaneei esse livro porque não está disponível na loja da Embrapa. Então, até que vocês possam comprar este livro, né, eu escaneei para vocês. Espero que eu não seja processado por isso, né? Assim, vai colocar esse vídeo lá e vai estar disponível para todo mundo. Mas, enfim, eu só escaneei a página para que vocês possam comprar o livro, né? Interessar vocês no livro. E aí foi tirado desse livro aqui, que é o capítulo, né, de adubação de pastagens. A gente vai utilizar ele aqui como fonte de recomendação. Então, através da análise de solo que nós temos, qual que seria a recomendação para manutenção, enfim, dentro dessas recomendações que nós precisamos de ter. Então, a gente tira desses manuais, né? E o que a gente mais utiliza aqui no nosso caso hoje seria o Cerrado Correção do Solo e Adubação. Lógico, alguns dados que a gente apresenta aqui em sala são retirados desse livro. Porém, você vai ter outros livros que podem, de uma certa maneira, trazer algumas outras informações, até mesmo de outros locais, né? E assim sucessivamente. Quem é o autor desse livro aqui que eu estou falando do Cerrado, né, que o mouse, a bolinha do mouse está em cima, ele é o Djalma Martião. Está sempre presente aqui em Rio Verde, na feira, na exposição, em vários outros fatores, trazendo palestras para nós sobre as novas processos de descoberta. E uma coisa que a gente também precisa aqui, seria bem interessante, a gente conseguir entender, isso aqui também é fertilidade, um processo de mobilidade desses nutrientes na planta. Porque assim eu vou saber qual seria a forma que eu preciso de fazer um processo de aplicabilidade, né? Se é via solo, se é aplicação sobre a parte aérea, então no lugar de absorção. Então a gente precisa de ter muito esses fatores. Então a gente tem aí tanto micro como macronutrientes, né? Os macros estão de pretos e os micros estão de vermelho. Então, a gente tem aí aqueles que são altamente móveis, que estão mobilidade sobre toda a planta, que é o nitrogênio, o potássio e o sódio. Temos também os móveis, fósforo, cloro e magnésio. Parcialmente móveis, enxofre, zinco, cobre, manganês, ferro e molibdênio, cálcio e boro. Então a gente tem todos esses daí que a gente precisa de, né, conhecer um pouquinho dessa distribuição. A adubação, como a gente já verifica, como eu falei para vocês, ela não é uma receitinha de bolo que você vai lá e todo ano aplica a condição X. Ah, não, aplica lá 30 quilos disso, 60 quilos disso e 80 quilos disso. E faz uma formulazinha 0000 e aplica tanto. Não, a gente precisa de saber primeiro qual que seria a necessidade. Então, chegando-se a um acordo, entraram numa expressividade, que seria basicamente isso daqui, ó. Que seria a quantidade necessária de nutrientes é igual à necessidade da planta, menos o estoque do solo,
vezes um fator F, que é relacionado a corrigir as perdas que acontecem. Uma vez que quando você faz a aplicabilidade de um nutriente, você pode perder ele por lixiviação, por volatilização, enfim, a maneira, ou até mesmo pela indisponibilidade que acontece muitas vezes com o fósforo, por ficar retido nas partículas de solo. Então a gente tem que ter esses conhecimentos, ligando a isso, a gente entra nesse fator. Lógico, isso aqui não é uma coisa que a gente vai calcular aqui nesse exato momento, mas é um fator que nos liga, que quando a gente vai fazer o cálculo, basicamente é isso. O solo tem uma quantidade, X. A planta precisa da quantidade Y. Então seria um menos outro, e vamos corrigir aquilo, né, que a gente tem de perda quando a gente faz a aplicabilidade desse nutriente. Então, isso faria mais ou menos isso. A necessidade da planta está relacionada a quantidades necessárias para um determinado nível de produtividade, como a gente falei para vocês, né, que é muitas vezes baseado na expectativa de produção, na época de aplicação e a localização do nutriente. Se esse nutriente vai ser aplicado via foliar, se esse nutriente vai ser aplicado via solo, qual vai ser a maneira expressa, né, de fazer esse desenvolvimento. E os nutrientes que necessitam de ser fornecidos, né, nesta área. O fator F, ele visa corrigir as perdas por erosão, lixiviação e volatilização. Lógico, quando você perde solo por erosão, você está levando também com a erosão a nutrição deste solo. Por isso que quando a gente está falando lá, né, de um processo erosivo, a passagem de um processo degradado, está levando o solo, a gente está levando física e química, não é só uma parte, né? Não é só o que nós estamos vendo, aquilo que nós não estamos vendo também está sendo levado naquele momento. E também o estoque de nutrientes, o estoque de nutrientes no solo está relacionado também, né, com esse fator. Por isso que a gente leva sempre em consideração esse fator de perdas, tá bom? Olha só para a gente verificar, uma estimativa de porcentagem média de aproveitamento de macronutrientes. Aproveitamento, tá? Então quer dizer que da quantidade que é colocada, quanto que é aproveitado. Então, de nitrogênio, de 50% a 60%. De P2O5, que é o fósforo, de 20% a 30%. Por quê? Boa parte desse fósforo ele fica retido no solo, tá bom? Por esse fator, tá? E o potássio, 70%. Então, é interessante a gente verificar isso daqui, ó. Em cima desse processo de quantidade de perda, a gente faz o fator de correção. Para nitrogênio, o fator de correção 2. Para o fósforo, fator de correção 3 a 5. E potássio, correção 1,5. Então, observando esse fator de correção, a gente pode perceber que quando a gente faz a aplicação de N, de P e de K, são utilizados 2 vezes a mais N, né? Se eu estou perdendo 50% aqui, tem que aplicar, se a necessidade é 100, né? Eu tenho que aplicar quanto? 100? Não, eu tenho que aplicar 200. Por quê? Porque eu estou perdendo 50%. De fósforo, de 20% a 30% de aproveitamento, eu estou perdendo 70%. Então, eu coloco, se eu tiver aqui com aproveitamento de 30%, estou perdendo 70%. Então, vou colocar 5 vezes mais. E 1,5 vezes mais de K2O, de potássio. Então, por isso que a gente leva em consideração, né? Perdeu, eu tenho que levar em consideração a aplicabilidade. E nessa nutrição, a gente tem que levar alguns fatores. O que aplicar, quanto aplicar, quando aplicar e como eu vou fazer a aplicação desse nutriente. Como eu falei para vocês, para a gente poder utilizar isso. Mas se aqui eu posso chegar, então, nessas respostas. O que eu vou aplicar? Quanto que eu vou aplicar? Quando aplicar e como aplicar, eu tenho que fazer uma série de verificações, uma série de avaliações para que eu possa chegar a responder cada uma dessas perguntas. Porque é aquilo que eu estou falando, eu não posso fazer nada sem que haja um processo de verificação conclusivo. Então, por exemplo, aqui, a avaliação da fertilidade do solo pode ser feita através de uma diagnóstico visual. É a avaliação do estado geral da cultura, observando a possibilidade de identificação de sintomas de deficiência ou excesso de nutrientes, principalmente nas folhas.
Porque as folhas, elas vão dar para nós, se você for procurar aí, alterações na sua coloração que vão evidenciar, basicamente, esses sintomas de deficiência. Ela vai apresentar uma cor amarelada, ela vai apresentar pontuações, ela vai apresentar vários fatores que vão nos dizer, de acordo com o tipo de nutriente que está causando esse excesso ou este sintoma de deficiência, basicamente, uma necessidade. Então, o diagnóstico visual, ela nos ajuda a entender, a identificar um ponto que precisa de ser trabalhado. Mas, bom, ela nos dá uma exatidão? Não, ela não nos dá uma exatidão. Ela nos dá uma possibilidade de que aquilo ali possa, de identificar, uma possibilidade de identificação. Mas ela não dá uma certeza, uma conclusão, porque é algo relativo. Se a gente fosse observar, por exemplo, a questão de uma coloração, a gente discute muito isso em grupos, né? A coloração ela pode ser diferente para um e diferente para outro, né? O tom que a pessoa está verificando. Então, isso é importante, né? Então, é um processo de possibilidade de identificação. Mas para que eu possa ter a certeza, eu preciso de fazer outras análises. Como, por exemplo, a coleta de parte das folhas para levar isso para o laboratório. E no laboratório eu poder identificar a quantidade nutricional que possui aquelas folhas naquele exato momento e então poder dizer, olha, está tendo assim um excesso ou está tendo aqui uma deficiência. Então isso é bem importante. Gente, isso acontece não só para forrageiros, para as plantas de maneira geral. Então a gente precisa de fazer analisando isso. Porém, cada uma vai ter uma época específica para que a gente possa fazer esse processo de coleta, né? Para que a gente possa observar. E sempre essa coleta vai ser basicamente pensativa anterior ao início do processo reprodutivo nessas plantas, né? Aqui, ó, esse slide está fora do lugar, mas o que eu queria mostrar para vocês é sobre a questão lá que a gente fala muito da extração, né? Os animais se alimentaram e que a gente tem, ó, N, P e K, quilos por tonelada. E aí a gente fala aqui da quantidade de nutrientes que são extraídos na matéria seca da parte da aérea das gramíneas. Então, do colonião, só para a gente ver, 14 quilos, fósforo 1,9, potássio 17 quilos. Aqui para a Brachiaria decumens, 12 quilos de potássio, 900 gramas de fósforo e 13 gramas de fósforo, potássio. A soja perene, 26 de nitrogênio, 2 de fósforo e 21 de potássio. Estilosantes, 21 de nitrogênio, 1,5 de fósforo, 18 de potássio. Então, existe um processo aqui de extração. E aqui seria uma faixa de teores adequados para algumas forrageiras calculadas com base na matéria seca. Então, teores de nutrientes adequados. O que significa isso? Que na análise daquele momento, eu precisaria que aquela planta, no estágio de desenvolvimento que ela está, para que ela possa estar completamente correta, ela precisaria de ter essa quantidade de nutrientes. Por exemplo, aqui ó, no colonião, de 15 a 25 de nitrogênio, de 1 a 3 né, gramas por cada quilo de fósforo, cada quilo de matéria seca, né, da planta. Estou explicando isso para vocês. Você pegou a planta, cortou, fez um processo de análise. Então, qual seria a quantidade adequada ali? A cada 1 quilo de planta forrageira, o que seria adequado de ter de nutrientes? Então, é isso aqui. De potássio, 15 a 30 gramas por quilo. Cálcio, 3 a 8 gramas por quilo. De magnésio, 1,5 a 5 gramas por quilo. E assim sucessivamente para cada nutriente e cada espécie de planta, especificadamente, ela possui, então, esses teores adequados. E onde que elas pegam esse teor adequado? Absorvem da onde? Do solo. Se o solo não consegue fornecer esses teores adequados para essa planta, o desenvolvimento dela vai cessando cada vez mais. Então, por isso que a gente precisa. E a gente falou dessa questão que a diagnose visual, poderia ser para nós um indicativo, né, de algum fator. E que a gente precisaria, então, de fazer um processo de comprovação. Esse processo de comprovação, ele vem, né, como a gente falou da primeira situação, de uma análise laboratorial das folhas,
E um segundo processo poderia ser de uma análise química do solo, né? Com uma retirada da amostra, logicamente, com análise retirada da amostra do solo, feita uma análise desse solo em laboratório, fazer uma interpretação e recomendação, verificando quais nutrientes eles estão altos, estão médios, estão baixos, e, consequentemente, como que eu posso fazer, quanto que eu preciso de depositar sobre esse solo desses nutrientes para levá-lo a uma quantidade adequada. E, possivelmente, eu vou colocar aqui, então, a utilização desse produto. Olha, são 20 quilos de nitrogênio por hectare. Não, aqui são 30 quilos de nitrogênio. Aqui são 80 quilos de fósforo, P2O5 por hectare. E esse sim a gente vai entrar, né, nesses fatores. Aqui a gente tem diversos materiais que podem ser utilizados para que você possa retirar essas amostras do solo. E logo que retirar essas amostras do solo, a gente pode, né, de uma certa maneira, subdividir isso daí em áreas homogêneas, essa área, de forma que a gente possa, né, fazer essas amostragens em talhões, sempre fazendo, né, um processo de zigue-zague, não coletando as amostras, né, de forma sequencial, para que a gente possa coletar o maior número possível de transformar aquela área nossa em uma área mais homogênea. E essas finalidades da análise de solo é isso: determinar a disponibilidade de nutrientes, indicar ao agricultor o nível de deficiência ou de toxicidez de nutrientes, determinar a necessidade de adubos em bases econômicas, determinar a necessidade de calcário para correção de acidez, isso são as finalidades, né? Então, a gente precisa de verificar isso. Então, qual que é a necessidade que eu tenho? Eu só vou descobrir essa necessidade através de uma análise de solo. Não adianta o cara falar assim, vai colocar tanto de cabeça, que não adianta, tá? E as vantagens? Baixo custo operacional, evita gastos necessários aí com excesso de nutrientes e também perca de tempo, né, nas operações que você pode realizar. Maior rapidez da obtenção dos resultados e recomendação de calagem e adubação buscando maior aproveitamento e maior produtividade. Então, a partir desse momento, 21 horas e 28 minutos do dia 29 de outubro de 2020, que já está acabando, graças a Deus, espero que junto com 2020 vá também a pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre as recomendações que nós temos de calagem e de adubação. Essas recomendações, elas são, como eu falei para vocês, baseadas em alguns manuais. Através do quê? Da interpretação, logicamente, logo após a recomendação do produto, né, que nós vamos fazer a inserir, né, sobre o solo, para que a gente possa aumentar a produtividade da pastagem. Então, aqui a gente tem algumas fórmulas e algumas situações que a gente precisa de evidenciar, né, que a gente vai poder observar. Lá no material que eu enviei para vocês, eu não estou com ele aqui agora. Desculpa, eu tenho aqui no WhatsApp, né, porque a gente mandei para vocês. E aí a gente verifica. Mesmo que ele esteja virado, por essa condição que ele está virado, no Natal, porque foi tirado do livro, ele vai ter aqui para a gente, calagem e adubação para o estabelecimento, e depois ele vai ter uma calagem e adubação para manutenção. E vai ter também a exigência de cada uma das espécies. Vou mostrar para vocês aqui. A exigência de cada uma das espécies aí, né, braquiária. Como, por exemplo, aqui na tabela 1 vem aí que sinodons são muito exigentes em fertilidade do solo. Né? E aí ele vai trazendo para nós, né, a questão aí de calagem, gessagem e adubação, tendo tabelas aí de interpretação dos resultados da análise de solo e tabelas de recomendação. E fala sobre a importância dos nutrientes, os principais nutrientes aí, como o caso, o fósforo, potássio, nitrogênio, enxofre e alguns micronutrientes. Depois entra calagem e adubação de manutenção. Bom, o que nós vamos fazer? A calagem e adubação de manutenção, basicamente, não se tem tabelas ali de interpretação e a gente vai explicar isso para vocês. Então, o que eu vou pedir? Que na próxima aula, quando a gente for vir para a aula, vocês possam trazer assistir a aula, vocês possam imprimir essa apostila de fertilidade, de recomendação de adubação para forragem.
Vocês estando com esse material em mãos, vai ser mais fácil que vocês possam ter um entendimento. Eu vou tentar desvirar ele e abrir aqui para a gente possa fazer, então, um processo de recomendação disso daí. Então, é bom que vocês possam ter um material para riscar, ir lá, voltar e possam, então, se inteirar disso daí, tá bom? Algumas fórmulas vai estar presente aqui. Algumas situações, algumas coisinhas vai estar presente aqui nas aulas. Mas outras já não vão estar. Então, por isso que a gente precisa desse fator. Então, ó, a calagem, ela deve ser realizada de acordo com a análise de solo. E vai existir dois fatores. A pastagem de formação, que a gente vai utilizar, então, a calagem de formação, que aqui a gente fala de implantação, ou de... Esqueci o que a gente estava lendo aqui mesmo, é de estabelecimento. E aqueles que é pastagem de manutenção. Então, a gente vai ter essas pequenas diferenças. A pastagem de formação, o calcário, né, que é o órgão, que é o produto cuja qual a gente corrige e utiliza na calagem, deve ser incorporado antes do preparo do solo em profundidade. Antes do preparo do solo, como? Preparo do solo, aplicou e a gente vai incorporar esse material, né? Pastagem de manutenção. Se a pastagem é encontrada em bom estado de produção, pode ser realizada a lanço. Doses muito altas devem ser fracionadas. E o material ele vai trazer isso aqui para nós. Que quando há uma necessidade muito grande, a gente precisa de fazer um parcelamento disso daí. Né? Não só da calagem, mas também da adubação de maneira geral. Então a gente faz aplicabilidade em 2 anos sequenciais, em 2 épocas diferentes. Né? Então a gente... deixa eu ver se eu achei aqui, peraí. Né? Defeito seco. Ah, tá no final. Não foi aqui que eu queria ver. Então a gente precisa de verificar também isso daí, né? Porque pode ser que a gente tenha situações, problemas, né? Quanto a esse fator, tá certo? E aí a gente vai ter alguns nutrientes, né? Que a gente precisa sempre estar ligado. O cálcio e o magnésio, eles vão sempre estar ligados ao processo de calagem. Né? Quando a gente faz calagem, está fornecendo cálcio, Ca2+, e magnésio, Mg2+. O cálcio é essencial para o crescimento do sistema radicular. Então, à medida que o cálcio ele vai descendo, né, as camadas do solo, a raiz, sequencialmente, ela vai também, né, fazendo esse processo. E é como se fosse, né, o cálcio para nós, a gente precisa por questão dos nossos ossos, e no caso da planta, além de questão estrutural, também ela está ligada a um processo de crescimento do sistema radicular. O magnésio, não sei se nessa aula, mas as pessoas que já tiveram outras aulas, até a professora Ana, já ouviu falar sobre a questão da clorofila do sistema, vocês viram falar assim, da fotossíntese, né? Onde a gente utiliza lá a clorofila. Então a clorofila ela tem uma característica de ser verde. Quem concede para ela essa questão de coloração verde, um dos componentes é o magnésio. Então ele é componente da clorofila, um pigmento verde responsável pela fotossíntese, e também o magnésio auxilia na absorção do fósforo. Então isso daí é bem importante a gente poder verificar. E aí a gente vai ter, como eu falei para vocês lá da apostila, essas faixas de recomendação de acordo, né, com vários fatores. Um deles aí é a saturação por base do solo para as forrageiras. Então você vai ter plantas que são pouco exigentes e muito exigentes, e alguns critérios para que a gente possa, então, fazer o processo de correção, principalmente de correção de acidez, né? Em superfície, em subsuperfície e algumas aplicações também. Então a gente tem aí, ó, grau de adaptação à fertilidade, plantas que são muito exigentes, plantas que são pouco exigentes. A gente tem esse material aqui, né? Eu vou mostrar isso para vocês aqui, algumas coisas, mas eu não vou entrar em profundidade com essas coisas aqui, porque eu vou preferir utilizar com vocês o material, tá? Que eu mandei para vocês, para a gente possa, então, ler. Olha aqui, ó, o grau de exigência e fertilidade. Marandu, médio. Charaés, médio. Piatã, médio. Jaraguá, baixo. Vencedor, baixo. Tobiatã, baixo. Maçai, baixo.
Mombaça, muito baixo. Então, a gente precisa verificar esses fatores. Aqui, deixa isso aqui quieto. Tem algumas recomendações, né? Mas lá dentro a gente vai ter isso aqui também, ó. Interpretação da análise do solo do Cerrado de São Paulo na camada de 0 a 20 para pH, CaCl e correspondente à saturação por base. Então, isso aqui é só uma jogadinha. Por exemplo, uma interpretação referente se o pH e a saturação por base ela é considerada baixo, média, adequada, alto ou muito alto. Para as culturas, né, por exemplo, soja, basicamente, o adequado aqui é de 5,5 a 6,5. Aqui, no caso do pH, ele está considerando como planta forrageira o adequado próximo de 4,9 a 5,5. E nessa faixa você teria uma saturação por base de 36 a 60 para o estado do Cerrado. Saturação por base, o que seria isso? A gente sabe que o solo é como se fosse, né, vamos pegar por esse aparelho aqui. Seria uma estrutura do solo que a gente tem vários pontinhos aqui, cargas, né? E essas cargas negativas, por exemplo, que vão se ligar, em cada carguinha dessa aqui, vai se ligar então um nutriente, né, específico, por exemplo, o cálcio, o magnésio, o ferro, o fósforo, o potássio, o molibdênio. Então, todos eles vão se ligar nessas camadas aqui. Então, quanto dessas camadas aqui eu tenho ocupado? Quantos? Aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, 8 aqui. Pontos de ligação nessa molécula aqui, por exemplo. Se essa molécula aqui ela tem 8 pontos de ligações, 8 é meu 100%. Mas se só de 4 estiver ligada, quer dizer que eu só tenho 50% de saturação. O restante precisa de ser, de uma certa forma, corrigido, né? Então, por isso que a gente precisa de sempre estar ligado a este fator, né? Então, o pH ele está bastante ligado à absorção desses nutrientes. Então, a gente vai ter várias fórmulas para que a gente tenha, então, a recomendação da necessidade de calcário, que seria, uma delas seria isso daqui, né? V2 menos V1, que seria o atual, mais o que saturação atual, mais saturação que eu quero chegar, por exemplo, eu tô lá como baixo, tá 20, eu quero chegar aqui a 60. Então, a minha anterior, desculpa, ela era 20, e aqui eu quero chegar é 60. Vezes a CTC dividido pelo PRNT que está ligado ao calcário. Então, a gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula, para que a gente, com o material, a gente possa, então, se adequar. E, através dessa fórmula, a gente pode, então, recomendar, né? Mas, lógico, com a análise do solo. O que eu vou pedir para vocês? Deem uma lidinha nesse material, para a gente já se familiarizar ali com as fórmulas, saber o que significa cada coisa dessa forma. Por quê? Vou passar esse material para vocês, mas a gente não vai ter tempo, por questão, e nem é da nossa disciplina, né, da disciplina de fertilidade, falar um pouquinho especificamente de cada um. Mas para vocês terem pelo menos uma noção disso daí, tá? Aqui eu sei que na página... Deixa eu ver só a fórmula que ela traz. Aqui, por exemplo, na apostila, para a questão de calcário, ele já traz para nós uma outra fórmula de calcário, né? Eu vejo assim que essa fórmula de calcário aqui, ela é bem utilizada, ela é uma das mais utilizadas principalmente para culturas produtivas, mas a gente também tem outras, né? Por exemplo, o livro nos sugere outra aqui, por exemplo, o material. Então isso é bem, inclusive ela é um pouquinho mais complicado, mas a gente pode, né, utilizando e fazer um processo também comparativo entre elas, tá bom? Aqui ele utiliza o F, né, na outra fórmula para corrigir, tá? Outro fator que a gente também tem aí seria a gessagem. Ela não tem um efeito de corretivo do solo, mas ela tem um efeito de condicionador do subsolo, ou seja, a capacidade de levar nutrientes que estão na camada superior para camadas mais inferiores, fazendo o processo de perda de forma alguma, né? Ele contribui, né?
E você vai ter ali também fornecimento de cálcio e também de enxofre através desse processo. A fórmula é a mesma que é utilizada para todos. No caso, aqui até na nossa apostila de gessagem, ela está escrita dessa maneira. Né? Ela está aqui como densidade de gesso é igual a porcentagem de argila vezes 50. Então, a gente precisa de... Né, seria basicamente essa forma. Mas tem uma recomendação, né? Quando o cálcio estiver menor que 5 e o alumínio estiver maior que 5. Então, a gente precisa analisar, fazer um processo de análise. E assim, consequentemente, a gente tem, né, várias outras finalidades aí dentro deste processo.